E chegamos ao último episódio da série Domando o Leão e hoje irei falar sobre a declaração de ações no imposto de renda. E o nosso amigo Rafael está ansioso para colocar esse leão para dormir. E para ser mais didático, eu dividi esse vídeo em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre a declaração das ações, para aquelas pessoas que fecharam o ano com ações da sua carteira de investimentos. Na segunda parte eu vou ensinar a registrar os lucros ou prejuízos obtidos nas vendas de ações. Na terceira parte eu vou ensinar a declarar os proventos recebidos, dividendos, bonificações, juros sobre capital próprio e aluguel de ações. Então, dedo no like e vamos para a prática! Para quem fechou o ano com o saldo de ações na sua carteira, é preciso declarar os ativos que você tinha lá no dia 31/12/2019. Para facilitar o processo, o primeiro passo é você ter em mãos o relatório de custódia da sua corretora com a lista dos ativos e a quantidade que você possuía nessa data. Agora, para cadastrar as ações, vamos na ficha de bens e direitos, novo, código 31, ações, bem ou direito pertencente, você vai informar se é titular ou dependente, no caso do Rafael é titular. Aqui no campo CNPJ, nós vamos informar o CNPJ da empresa conforme consta no documento. E na discriminação, nós vamos precisar informar a quantidade de ações que ele tinha lá no dia 31/12/2019, a corretora que ele utilizou para comprar a ação, o código da negociação, nome e CNPJ da empresa e o valor pago pelas ações. As informações da empresa estão no informe de rendimentos que você recebeu, mas você também pode consultar lá no site da B3. Você acessa o menu Produtos e Serviços, Renda Variável, Empresas Listadas e pesquisa pelo código da negociação. E aqui você encontra todas as informações da empresa. Já o valor pago pelas ações não consta no informe de rendimentos. E esse valor é o total pago, que inclui inclusive as taxas de corretagem, liquidação e emolumentos. Não é o preço de mercado da ação, muita gente confunde isso. E sim o valor que o investidor pagou por elas. Independente se o cenário atual do mercado esteja dando lucro ou prejuízo, o valor que deve ser informado é o valor pago na data que você comprou a ação. Agora a pergunta mais importante, onde eu consigo essa informação? A forma mais precisa, na minha opinião, é pegar todas as notas de corretagem com a sua corretora e ir somando todos os valores um a um. Então vamos ver como é que fica o caso do Rafael aqui na planilha. Em 20 de março de 2019, o Rafael comprou 100 unidades da EGIM 3 e o valor da negociação foi de R$ 42,80 e as taxas de corretagem, liquidação e emolumentos somaram o valor de R$ 1,35. Lembrando que o Rafael utiliza uma corretora que não cobra taxa de corretagem. Então, nesse caso, foi cobrado dele apenas a taxa de liquidação e emolumentos. Então, o total pago por essa primeira compra foi de R$ 4.281,35. No dia 12 de abril, o Rafael voltou a comprar 100 unidades da EGIM 3 pelo valor de R$ 41,95, somando as taxas de 1,33, ele pagou um total de R$ 4.196,33. E assim o Rafael fechou o ano com 200 cotas da EGIM 3 e o total pago por ele foi de R$ 8.477,68. Então a discriminação fica assim, a quantidade de ações de, aqui você informa o código de negociação e o nome da empresa e o CNPJ. Com valor de aquisição de, aí você informa o valor, custodiadas pela, o nome da corretora. A quantidade de ações é exatamente a mesma que você tinha no dia 31/12/2019. Aí você me pergunta, e se o Rafael tivesse vendido parte dessas ações, como que ficaria? Bom, se o Rafael tivesse vendido 50 ações, por exemplo, então ele ficaria com um saldo de 150, e essa seria a quantidade que deveria ser informada. E se ele tivesse vendido as 200 ações e ficado com um saldo zerado, ele não iria declarar nada nessa ficha de bens e direitos. Ele iria precisar apenas declarar o lucro ou prejuízo, mas isso nós iremos falar daqui a pouco. Então aqui no campo situação, em 31/12/2019, vou informar o valor de R$ 8.477,68. Lembrando que ele não tinha essas ações em 2018,
que elas foram adquiridas em 2019, por isso que o campo de 2018 está zerado. Uma outra opção que é até mais simples para conseguir o valor médio pago pelas ações é consultar através do site do SEI. No site, você vai no menu Extratos Informativos, Negociação de Ativos, seleciona a corretora onde comprou as ações e filtra pela data de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Na tabela de resumo, tem uma coluna que informa o preço médio pago pelo ativo, dentro daquele período que você informou no filtro. Particularmente, eu não gosto de utilizar o site do SEI por 2 motivos. Primeiro, porque o valor informado é apenas o do ativo e não inclui as taxas de corretagem, liquidação e emolumentos. E o segundo é que se você adquirir um ativo por subscrição, não vai constar nesse relatório. Por isso eu prefiro pegar as notas de corretagem e calcular uma a uma. Eu sei que é mais trabalhoso, porém é mais preciso. E é dessa forma que você declara a sua ação. Você deve repetir esse procedimento para todas as ações que você tinha na sua carteira no dia 31 de dezembro de 2019. Agora vamos para a segunda etapa do vídeo, onde vamos aprender a registrar lucros e prejuízos obtidos na venda de ações. Para vendas de ações com lucro, através de operações comuns, temos 2 situações. A primeira é quando o total das vendas realizadas dentro de um mês é inferior a R$20.000. Para esse cenário, o lucro obtido com a venda das ações é isento de imposto de renda e deve ser declarado na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Novo tipo de rendimento é o código 20, ganhos líquidos em operações de mercado à vista, de ações negociadas em bolsa de valores, nas alienações realizadas até R$20.000. Aqui você informa o tipo do beneficiário, no caso é o titular. Nesse campo valor, você deve informar o total do lucro de todas as vendas realizadas inferiores a R$20.000. Você vai separar todas as vendas de todas as ações realizadas durante o ano de 2019, somar os lucros obtidos e informar nesse campo. Então vamos supor que o Rafael vendeu e o total de lucro obtido na venda das suas ações seja de R$100. Confirmo em OK. Pronto, já registrei o lucro que ele teve. E se porventura o Rafael vendeu mais do que R$20.000 dentro de um único mês? Independente se ele teve lucro ou prejuízo, devemos informar esse resultado no menu Renda Variável, Operações Comuns /Day Trade, e nessa tela você tem a ficha de todos os meses, agrupadas pelo tipo de mercado e divididas pelo tipo de operação, Operações Comuns e Day Trade. Para as operações comuns, somente os lucros realizados em vendas acima de R$20.000 que incidem imposto. E esse lucro deve ser informado exatamente nessa tela. Já as operações em Day Trade não possuem isenção de imposto. Então qualquer lucro ou prejuízo em operações Day Trade devem ser informados nessa tela. Então como que você preenche as informações nessa tela? Vamos supor que você realizou uma venda de mais de R$20.000 e obteve um lucro de R$100 em uma operação comum. Então você informa aqui o lucro, R$100, como essa operação incide imposto. Aqui nos resultados o sistema já informa a alíquota do imposto, que é de 15%, no caso de Day Trade é de 20%, e ele já informa também o valor devido do imposto, R$15. Aqui na consolidação do mês, como a venda foi realizada através de uma operação comum, eu devo informar o valor do imposto de renda retido na fonte. E essa informação consta lá na nota de corretagem e está discriminada como IRRF. Eu vou informar aqui 50 centavos, então ele já abate do valor de imposto a pagar. E no campo Imposto Pago, eu vou informar o valor pago pela DAF. Se em um determinado mês você teve um prejuízo, você também informa esse prejuízo com um sinal negativo na frente. Então imagina que em abril eu vendi ações e tive um prejuízo de R$50. Aqui nos resultados ele já me informa que eu tenho um prejuízo a compensar e na consolidação o total de imposto devido é zerado. Se no próximo mês eu voltar a ter lucro, ele vai compensar esse prejuízo que eu tive ali em abril. Então, em junho eu informei que eu tive mais R$100 de lucro. Aqui ele já me informa o resultado líquido do mês de R$100, porém a base de cálculo do imposto é de apenas 50, porque ele já abateu o prejuízo que eu tive no mês anterior. E o valor devido de imposto é apenas de R$7,50.
Então é basicamente isso que você vai registrar nessa tela. Você vai precisar fazer um consolidado do mês para saber se todas as suas operações de compra e venda dentro daquele mês te gerou um lucro ou um prejuízo. Lembrando novamente que nessa tela, para as operações comuns, eu registro apenas se naquele determinado mês eu vendi mais de 20 mil reais. Se for para day trade, independente do valor vendido, negociado, eu já preciso informar nessa tela. Olha, eu quero frisar aqui que essa parte da DARF é séria, é obrigatória e é de responsabilidade do investidor. Se você tem dúvida de como emitir essa DARF, eu vou deixar um link aqui do canal que eu explico detalhadamente e eu tenho certeza que se você assistir, você vai ficar bom no negócio. E agora, na terceira etapa do vídeo, vamos ensinar a declarar os proventos. Para os proventos, nós temos dois grupos. Os que são isentos de imposto de renda, que é o caso dos dividendos e bonificações, e os que são tributados na fonte, que é o caso dos aluguéis de ações e dos juros sobre capital próprio. Para registrar os dividendos e bonificações, vamos acessar a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, novo. Para dividendos, código 9, lucros e dividendos recebidos. Para bonificação, é o código 18, incorporações de reserva ao capital / bonificações em ações. Como no informe de rendimentos do Rafael consta que ele recebeu dividendos, então vamos fazer o registro. Código 9, informo o tipo do beneficiário, que é o titular, CNPJ da fonte pagadora, vamos preencher conforme consta no documento, e no valor R$ 18,80. Confirmamos em OK, e assim registramos o lucro com o dividendo que o Rafael recebeu. Então, para cada dividendo e bonificação de empresas diferentes, você deve repetir essa operação. Agora, para registrar os juros sobre capital próprio e os lucros com os aluguéis de ações, vamos acessar a ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Novo. No tipo de rendimento, você vai informar o código 10 para juros sobre capital próprio e o código 12, que é outros, para aluguel de ações. Para juros sobre capital próprio, você vai informar o tipo do beneficiário, se é o titular, o CNPJ e o nome da fonte pagadora e o valor, e confirma. Essas informações constam lá no documento, no informe de rendimentos. Para aluguel de ações, você vai utilizar o código 12, informar o tipo de beneficiário, que é o titular, CNPJ e o nome da fonte pagadora sempre será da B3. No caso do Rafael, no informe de rendimentos dele consta que ele recebeu juros sobre capital próprio, porém consta a informação que eles ainda não foram pagos. Nesse caso específico, nós não devemos registrar esse valor nessa ficha. Essa situação é conhecida como créditos em trânsito, ou seja, os valores são creditados pela empresa até a data de 31/12/2019, porém o pagamento só acontece após essa data. E como o acionista já detém o direito de receber o valor, então ele precisa ser declarado. Só que a declaração desse valor não é nessa ficha. Nós vamos lá na ficha de bens e direitos, novo, código 99, outros bens e direitos. No campo de discriminação, vamos informar créditos em trânsito, juros sobre capital próprio creditados por Engie Brasil Energia SA, CNPJ tal, no valor total de R$ 73,76. Lembrando que esse valor é o valor líquido, não é o valor bruto. Confirmamos em OK e você deve repetir essa operação para todas as empresas que você possui crédito em trânsito. E assim, o nosso amigo Rafael aprendeu a domar esse leão e já está até colocando o rei da selva para dormir. Você acredita nisso? E agora que ele se tornou um especialista, ele tem até certificado de domador de leão. Curte aí. Eu espero que você tenha gostado dessa série, eu espero que esses vídeos tenham agregado valor na sua vida, que tenha te auxiliado no preenchimento da declaração anual do imposto de renda. E eu acredito que eu consegui atingir o objetivo dessa série, o objetivo que foi proposto, mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, eu gostaria muito de saber como que essa série te ajudou, como que foi a experiência de viver esses dias aí assistindo esses vídeos, fazendo a sua declaração. Se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.